Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Outcast e hoje nós estamos aqui com o Cris. Cris, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, valeu. Cris, que ele é mencionado aqui desde o nosso primeiro episódio, porque ele é... Exatamente. Aí... Ele é vocalista da banda Cris and Rocks, que é a Exato. banda do Ulisses, que foi o nosso primeiro convidado aqui. Um abraço, Ulisses, que com certeza vai estar assistindo a gente. E agora eu vou fazer a pergunta que eu queria, Boa. que você viu ali o YouTube, a gente tentando... Eu participei do brainstorm aqui, galera, você tem noção. Mas que era justamente essa pergunta, era da mesma pergunta que falávamos, que é, por que o nome da banda é Cris and Rocks? A resposta é mais inusitada que a pergunta. Na verdade, sim, eu fui o último a entrar na banda, então Cris and Rocks não é exatamente por causa do Cris. Quem montou a banda foi o Serginho, porque ele queria tocar as minhas músicas autorais. Ele falou, cara, e se eu montasse uma banda pra gente fazer isso? Eu nem dei muita bola, a gente tava voltando de um show em São José dos Campos, de uma banda que a gente tinha sido contratado pra fazer classic rock e tal. Aham. Eu falei, legal, cara, pra você ter uma ideia, a gente tava ouvindo em fita cassete, assim, né, essas músicas autorais e tal. Ele falou, cara, tá bom, vou ver uns amigos. Beleza, ficou quieto, voltou, montou a banda e falou assim, e aí, você tá dentro? Eu falei, do quê? Ele falou, não, porque eu achei uma galera pra gente fazer o som, então não sei o que, vamos ensaiar. Eu falei, vamos. E a gente tava ensaiando, eram 15 músicas, eu acho, ou 12. E a gente começou a ensaiar as músicas, foi indo legal, foi fluindo, acertar arranjos e tal. Elas já estavam meio prontas, então foi mais tirar umas coisas e colocar outras. Tal. Beleza. No final de umas 3 semanas de ensaio, ele chega assim, com 10 mil flyers. Flyer. Vai pensando nisso, né, cara? A gente ainda metia o lambi-lambi com cola de farinha, assim, que a banda tem 17 anos, né? Falou, cara, marquei um show. Eu olhei pra cara assim, você fez o quê? Não, marquei um show. Falei, cara, a gente tá ensaiando só autoral e só tem 12 músicas, cara. Você tá louco? 2004 ainda tinha uma certa abertura, assim. Falei, não dá pra segurar a noite, né? Aham. Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, cara, tá aqui, tá não sei o que, eu fiz, aí a gente pega umas covers que a gente sabe, a gente preenche aí e faz à noite. Eu falei, tá bom, beleza. Eu, mas peraí, você chegou com 10 mil flyers, qual o nome da banda? Eu pus Cris. Falei, não! Não. Eu falei, cara, pô, tem Pete, tem Bon Jovi, agora tem Cris também, é eles que se viram. Eu falei, puta. O nome da banda, na verdade, era pra ser outro, né? O projeto chamava Chantal. Aham. E aí ele chegou com o nome e colocou, você toca com o Cris, eu vou ver o show do Cris, eu não gosto do Cris, e aí foi, aí todo mundo odeia o Cris, e aí rolou. Aí eu falei, não, cara, vamos dar uma melhorada. Aí que virou Cris and Rocks, pra ficar pelo menos um complemento, né, uma carreira solo. Não, mas esse flyer tava impresso, então, só Cris? Cris The Rock and Roll Band. Cris The Rock and Roll Band. Que vontade de matar ele. Brotherzão, Serginho, tamo junto, velho. Meu, mas Cris and Rocks eu acho que é um ótimo nome. Acabou ficando. E a galera às vezes confunde, né? Coloca Cris on the Rocks, acerta o Cris e erra o Rocks. Beleza. O Cris que é o mais difícil, cara, acerta e erra o Rocks, cara. Impressionante, né? É coloca Rocks igual na minha família, é Rock hoje. Não, mas a história da banda começa assim, na verdade. O Serginho que teve a ideia, aí ele quis montar a banda pra fazer os autorais, e aí fluiu. Acabou saindo. Meu, que foda. É porque no primeiro episódio o Ulisses falou, a gente perguntou por que o nome da banda era Cris and Rocks. Eu falei assim, essa história eu acho que eu tenho que deixar pro Cris contar. Tá bom, vamos chamar ele então. Isso, foi exatamente isso. Tá feito, viu só? Não quer falar não? Yes. Não quer falar não. Bom demais. E conta um pouco, a gente vai falar bastante da Cris and Rocks e da Rota do Rock que vocês estão vendo hoje. Agora a gente tem um exemplar, ó. Vocês viram que a gente a moral tá evoluindo, né? E as palhetas sensacionais. Como foi a sua caminhada aí até chegar na banda? Então, eu tive uma... No começo tudo assim, eu queria fazer música desde criança, mas meio que em casa não era uma coisa muito legal. Não era proibidaço, mas não era uma coisa que tinha incentivo nenhum. Teus pais faziam o quê? Desculpa, só pra ter ideia assim, né? De trabalho. Não, meu pai sempre foi empresário e minha mãe sempre trabalhou em multinacional. Então, assim, não era nada que fosse, não, isso é contra nossos princípios nem nada. Mas era uma coisa que assim, não é legal, Então sempre foi, até, vamos emendar histórias. Eu lembro que mais ou menos quando eu tinha uns 7 anos, 7, 8 anos, uma das primeiras lembranças assim, tinha um amigo da família que sempre estava junto, que gostava muito de, bem tradicional, de colocar o LP e escrever a letra no caderno, né? Era bem comum isso acontecer. Legal. E, de tanto ter um viés contrário a essa ideia de eu ser músico, não de ouvir música, em casa sempre teve, mas de eu ser músico, então meio que foi desencorajando. E eu lembro que assim, na Faria Lima, inclusive aqui,
Um pouquinho antes disso, eu ouvi o Bruce Springsteen cantando Born in the USA na rádio. Cara, aquilo arrepiou tudo, assim. Eu falei minha mãe, porra, eu quero fazer isso quando eu crescer. Minha mãe, tá bom, vai, não sabe. E acabou o assunto ali. Eu falei, porra, cara, tão legal isso. E eu pirei naquela música, naquela voz e tudo mais. Tanto que eu falo que o Bruce foi o cara que me pôs na carreira. Aí, passados os anos, como eu falei, tava esse amigo fazendo isso, eu falei assim, vamos jogar bola. Aí ele virou e falou assim, não, cara, tô escrevendo uma música. Eu falei, puta coisa chata, cara, esse negócio de música aí, desencana. Aí ele falou pra mim uma frase que tá no final do clipe da Resgatar Zoov, que ele disse assim, um dia a música vai ser tão importante na tua vida que você não vai conseguir viver sem ela. Aí um garoto, tá bom, peguei e saí batendo bola, eu fui jogar a bola, mas só que ficou rodando. E que frase. E aí aí tive um acidente de carro que não vem ao caso, outro dia a gente conta, faz um podcast só do acidente, quando eu tinha uns 10 anos, e aí a única coisa que eu podia fazer, eu não podia levantar da cama, não podia fazer nada, com 10 anos, e comecei a ouvir música. John Lennon, Kiss, umas coisas assim e tal, que é os LPs que tinham lá. Eu falei, pô, legal isso aí, né? Aí, de repente, aí danou-se tudo, porque eu já tinha começado a virar atleta até para tentar me recuperar dessas lesões do acidente, e aí aparece aquele fatídico show do Ritz na TV. Alguém passou pela sala assim, as TVs antigas tinham um botãozinho para fora, né? Sim. E alguém sem querer esbarrou e bateu. E tava bem na hora do discurso da Alta Get Me. Aí eu olhei e falei assim, caralho, ele falou tudo que eu queria falar, mano. Nossa. Como é que é o negócio? Parece um sinal. E aí, exato, e aí eu fui virando atleta, fiz hipismo e fiz vôlei profissionalmente. O hipismo eu não consegui muito, porque daí eu comecei a crescer muito, e aí começa a ficar tudo muito caro, né? Você tem que ser menorzinho. E aí o cavalo tem que ser muito grande, tudo tem que ser muito, então não dava. Aí fui pro vôlei, o vôlei acabei jogando. Quanto mais você crescesse, ótimo, né? Melhor exato, só que daí eu fiquei grande para um pequeno pro outro. E, eu só treinava com música junto. Eu tava cantando, eu tava ouvindo fone, alguma coisa assim. Aquele trambolhão, né? Aqueles Walkman amarelo. Você tinha que rodar na bique pra não gastar pilha. E aí foi. Então aí disso desemboca que eu virei atleta e tudo mais. Aí me ajudei em várias coisas com esse negócio de atleta, apitando jogos e tudo mais, jogando e tudo mais. E fui fazendo música meio que escondido. O que era possível fazer. Aí tem hora que eu falei assim, ok, foda-se, eu vou fazer isso mesmo. E aí eu levei a sério pra valer, aí em 97 eu comecei a levar muito a sério o estudo de música, eu já tinha abandonado daí o vôlei por conta de lesões também e tudo. Aí com quantos anos? 97, né? Eu já tava com 20 para 21, quer dizer, 21. Foi meio tardio assim a profissionalização. E você atuou por um tempo, como você falou, de árbitro nesse ambiente do esporte. Isso, tava fazendo assim, quando você joga, que nem eu jogava na seleção sorocabana de vôlei, né? Então acontece, você começa a ter, as escolas começam a pedir para os jogos internos, para apitar por lá, com jogos que não são de liga e tudo mais, eles acabam pedindo para ex-atletas da cidade e tudo mais para fazer. Legal. Então eu paguei minha carta assim, cara. Apitando no campeonato inteiro. Jogos judiciários lá. Nossa, que medo de apitar alguma coisa ali. Meu, imagino. Aí até teve uma história engraçada que o cara pegou. Aqui o juiz sou eu, irmão. Você vai lá pra lá, ei. O cara rolou de rir. Você pode ser o juiz fora daqui. Agora aqui você não apita nada, irmão. O cara começou a rir. Eu sempre fui brincalhão assim, então. E aí começa então a ideia da banda. Mas tinha uma banda chamada Canas, que foi que começou tudo assim, com a minha história na música. A gente errou pra cacete, acertou pra cacete, teve muita coisa boa. E a banda era meio doida, né? E chegou até a tocar num programa que tinha lá em Sorocaba chamado Garagem, Rock na Garagem, alguma coisa assim, que era do 89. Então chegou a começar a tocar, isso já era final de anos 90, 98, 99, que eu profissionalizei de verdade. Aí, por vários motivos de faculdade, tudo a banda acabou. E aí eu entrei para essa outra banda, pro Rockman, que era daqui de São Paulo. A gente tocou em vários lugares daqui, do interior e tudo. E numa dessas voltas foi quando o Serginho teve essa ideia. E aí começa de fato a banda. Isso foi em 2003 e em 2004. Em março de 2004 a gente começa. Nessa doideira, né? Ele fala em 2003, sei o quê, juntou os caras, foi o tempo de juntar, que era final de ano já. Juntou, começamos a ensaiar, o cara me marca um show, cara. Não, e olha como são as coisas. Talvez se ele não tivesse marcado esse show, talvez não desse esse impulso. Exato. Nunca se sabe, né? Não, foi essa loucura dele. Foi muito bem-vindo. Ele tá morando na Inglaterra hoje, eu falo assim, culpa sua. Cada vez que tem uma coisa legal, pô, isso é legal, é culpa sua. Demais. Eu tô só carregando fardo. Aquele empurrãozinho que às vezes não é confortável, né? Mas que... Exato, ainda bem que eu não tava na beira, né? Aquele empurrãozinho. Muito bom. Inclusive, ele comentou que vocês
já tocaram em rádios da Itália, né? Isso. E aí agora, meio que seguindo, né? Trouxemos até a sua chegada, a criação da banda. E fala um pouco pra gente da caminhada, chegar nas rádios, do alcance. A gente vinha tendo um ótimo bate-papo ali nos bastidores, Isso. né? Então, a gente teve situações engraçadas do Chris and Rocks, que até foram polêmicas, né? Como eu falei. Então, vocês me controlem. Não, fique à vontade, fique à vontade. Mas assim, a banda começou em 2004 e a gente começou a fazer assim, entre o velho e o novo. Então, muita gente detestou, muita gente adorou. E aí que já começa o problema. Tipo, a gente não tinha nada no meio. Então sempre tinha assim, ou eu odiei a banda ou eu adorei a banda. O primeiro EP que a gente solta, a gente fez uma gravação ao vivo no estúdio pra gente se entender. Só que a gravação ficou bacana. E a gente queria aquela coisa, assim, estavam começando a surgir os plugins e tal, então a gente queria aquela coisa ainda que soasse a uma fita cassete e a gente fazendo real, né? Claro que evitando erros, mas não tinha muito como a gente cortar, porque estava gravado no estúdio aberto. Sim. Então a gente lança primeiro e vai assim, bom, e aí, vai dar certo isso aqui? E aí a gente começou a até fazer uma brincadeira, que os EPs teriam sempre uma música que não iriam pro CD. Então, no primeiro EP tinha Dragster, que é uma instrumental que a gente fez que ajudava a gente na passagem de som. Pra gente ver se estava tudo certo e tudo mais. Porque cada passagem tinha um baixo, tinha uma bateria, tinha alguma coisa que ficava em evidência, então a gente via se estava tudo controlado. Então a gente usava bastante passagem de som, porque depois era só passar a voz e ficava mais tranquilo. Quem entendeu falou, puta sacada legal, cara. Que agora quem não entendeu falou, nossa, que bosta de música, parece que gravou num banheiro molhado. Eu falei assim, nossa, onde o cara tirou isso, né, cara? Nunca... Específico. E aí teve críticas boas até de algumas, não vou dizer revistas, mas de alguns encartes aí que falavam bastante de rock, inclusive aqui da região. E eu fui encontrar um dos CDs eu encontrei aqui na Aurora, no Porão da Aurora. Sério? Eu vim marcar um show aqui, eu olhei e falei, não acredito. Você pode me dar isso aqui? Eu falei, não, pega aí, cara, eu ia jogar fora. Vai não. Eu não tinha, aí peguei. Então aí teve isso, teve a Dragster, aí depois vem o Acesso Negado, que daí era o CD mesmo, e nesse caminho, nesse apontamento, a gente começou a chamar atenção, porque a gente sempre fazia, na noite tinha que fazer os shows de cover enfiando as autorais junto. Então, por exemplo, a gente tocava, sei lá, uma WhatsApp, e aí logo na sequência a gente punha alguma coisa que também fosse uma semiacústica e vinha se portando nelas. Quando a gente não tinha essa possibilidade, ou a gente não fazia o show, ou a gente não pegava a data, falava, não, vou passar um cara, não sei o quê, porque não é proibido tocar autoral, então deixa, vamos pegar outra galera que faz e tal. Então a gente ia fazendo assim no começo, e foi dando certo, e foi crescendo. Até que um dia teve uma rádio, eu não vou falar o nome, óbvio, mas teve uma rádio daqui de São Paulo que começou a tocar uma música nossa chamada Bleeding Heart na rádio. E foi hilário. Porque assim, a gravação era bem crua, o CD Acesso Negado, a nossa ideia, eu digo ideia porque a gente não tinha um orçamento para fazer mais do que aquilo. Então foi o melhor que a gente podia fazer na época. O Acesso Negado foi posterior ao EP experimental que vocês gravaram. O EP chamava Cala a Boca. Era Cala a Boca. Era pequenininha descendo. Aí veio o Acesso Negado. E um pouquinho antes do Acesso Negado, a gente tinha soltado, não sei por que motivo, essa Bleeding Heart. Que já tinha no Cala a Boca. Mas os caras pegaram essa outra versão. Não lembro como, de verdade, mas acabou tocando na rádio. E um cara me ligou 3h30 da manhã. E a galera ligava naquela época, esse telefone cinza que fazia um barulho desgraçado, né? Porra, cara, isso é hora de me ligar. Não, cara, ouve que tá tocando na rádio aqui. Colocou, falei, caraca, que legal, pô, tá rolando, né? Começou a rolar, não, que legal. Aí tocou 1, 2 vezes, o outro me ligava também. Aí em horários um pouco mais variados, tipo 10 da noite já era. Aí beleza, falei, porra, legal, cara, nobre. Tá rolando, né? Algumas vezes, pô, bacana. Então, bora, porque a hora que sair o Acesso Negado, vai, né? Um belo dia, umas 2h da tarde. O cara me liga, oi, tudo bem? É o Cris. Eu falei, aqui é da rádio tal e a gente tá tocando uma música Bleeding Heart, sei o que é de vocês? Eu falei, de onde vocês são? Falei, a banda tem a sua sede em Sorocaba. Então tá, o negócio é o seguinte, a gente tá tocando essa música na rádio aqui, mas pra continuar tocando vai precisar fazer um acerto de tanto. Eu falei, mas por que você tá tocando de graça até agora e o pessoal tá gostando? Não, cara, sabe o que é? Eu falei, não sei.
Falei bem assim, falei, não sei. Você tá usando isso sem nossa autorização em tese, né? Eu falei, vocês pegaram, porque assim, essa música nem foi lançada, essa versão que vocês estão aí é do próximo CD. Aí você fala, não, pra mim é ótimo, mas não sei nem como vocês pegaram. Já que tá aí, manda pau, não tem problema, eu libero. Não, porque tem que fazer um acerto. Eu falei, então desencana, pode tirar da rádio. E tiraram. E ficou assim. Aí passou um tempo, aí tiveram algumas 2 rádios de Sorocaba, acabaram tocando ela também, até que descobriram que não era banda gringa, daí mesma coisa, aí foi tirando e tal. E assim, não tem problema, porque é um horário de veiculação, assim como se paga para um jingle, para uma propaganda, é isso aí mesmo, tipo, ok, porque você está divulgando o trabalho e tudo, só que assim, eu não tinha nem soltado esse trabalho. E já que estava espontâneo, deixa espontâneo. Claro. Me cobra numa próxima, sei lá, você vai soltar outra, vamos negociar? Sim. Sei lá, não teria problema. E aí, muitos anos depois, já tocando com o Ulisses, a gente foi tocar aqui no Alcatraz. E foi a cena mais hilária do mundo, que a gente tocando e a galera curtindo. E eu nunca tinha visto aquela galera na minha vida, a galera curtindo e tal. Aí eu olhei pra cara dele assim, dei uma piscadinha, ele já se ligou e a gente começou a tocar Bleeding Heart. Aí não sei o que, aí uma menina gritou, caralho, são eles! Como assim? Você conhece essa música? Pô, eu vi essa música na rádio, eu nunca encontrei quem que era, não sei o que, blá, blá, blá. Aí a gente começou a disponibilizar várias coisas aí do que passado. Demais, meu. Não, eu quero comentar 2 coisas. A primeira é que eu li no livro do Ozzy, ele falando que quando tocou pela primeira vez o Black Sabbath na rádio, ele falou assim, meu, que ele pulava, ele falou assim, meu, pode ser, não interessa se é 2 da manhã, 7 da manhã, eu falei, é sua música que tá tocando na rádio, velho, você deve... Então eu imagino o sentimento incrível que tomou conta de vocês. Sim. E sobre essa questão de encontrar e tudo mais, que a gente já abordou esse assunto, e eu gosto bastante, eu sou meio que um saudosista, eu gosto das mídias antigas, e a gente Você é muito novo pra isso. Mas... É que a gente pegou um período bem de transição. Sim. Meu, eu cheguei a ter como passatempo ver o máximo de coisa que eu sei, que você vai falar, nossa, isso não é fichinha, mas eu ia falar, eu tentava colocar muita coisa num disquete, por exemplo, que era, você fala, meu, sei lá, 2 mega. Eu ia assustar se você dissesse que você brincou de Gênios, aí eu ia ficar assustado, tá ligado? Gênios não, mas Super Trunfo. Eu gravei muita coisa, Super Trunfo sim. Nossa, cara. Gênios até lançaram depois um... Verdade, mas já era o remake, remake, né? Mas eu gravei VHS, fita cassete, legal, assim, eu peguei uma transição e eu vejo uma mística nisso. Porque, por exemplo, hoje, se você escuta, você mete um Shazam, você tem um Instagram, você presta atenção no nome da banda, você joga, né? Antes não tinha isso, né? Então, porra, eu imagino pra alguém que curtiu o som, falou, meu, eu quero ouvir de novo, e não tem como encontrar, e de repente, puta não, que deu de cara, e era uma noite louco. chuvosa, que eu falei, mano, não vem ninguém. A gente não conseguia atravessar da esfirra pra frente, pra ir pro show. que é bem diferente mesmo. Falei, cara, não vai dar. Aí a gente entrou assim, já, vamos tocar, né? Estamos aqui, bora tocar. A gente gosta de fazer isso mesmo, né? Aí começou a encher assim, aí deu um público bom, não tava lotado, mas deu um público bom. A hora que a menina teve essa reação assim, um olhou e falou assim, ela conhece. E aí, beleza, aí a gente conversou, foi bem bacana. Porque o Glauco, que tava aqui com a gente na gravação anterior, que também é de banda, ele até brinca, ele fala, meu, banda autoral no começo, às vezes a gente tocava pra 2 pessoas, tocava pra uma galinha. Quem quiser saber dessa história, depois vai o episódio do Glauco. Mas você toca às vezes pra 2, 3 pessoas, imagina, pô, deve ter sido uma experiência sensacional. Sim, foi fantástico. Ali no começo da carreira de vocês. Até porque a música foi lançada oficialmente em 2008. Caramba. A gente tá em 2021, né? Pensando que isso aí foi o quê? 2018, 2019. Então, quer dizer, foi muito tempo. Não, isso é um atenuante na história. Entendeu? Legal, Então, como um trabalho marca uma pessoa que você nem conhece, às vezes não sabia, com certeza tem mais pessoas que marcou. E esse é o supra-sumo de uma obra artística, né? Sem Guardou dúvida. aquela pessoa, não esqueceu aquilo. Sem dúvida. Demais. E aí a gente vendeu o Acesso Negado. O Acesso Negado foi lançado, eu tive daí... Teve um crescimento muito rápido, né? Do single do Cala a Boca para o Acesso Negado. Então o Acesso Negado foi lançado no palco Music House da Expo Music. Então, quer dizer, pô, é o palco principal, a gente ficou sorriso na orelha, né? Eu imagino. E aí a gente fez um outro menor, logo na sequência lá em Sorocaba. Depois a gente foi contemplado, até eu diria, porque na época você mandava o material mais ou menos lá para março, abril, eles selecionavam esse material e escolhiam quais eram as bandas do palco principal. Depois começou a ser por indicação, aí começa a ficar feio. Porque daí o palco já nem a galera queria assistir, porque, puta, mesma coisa e tudo mais. Então tinha uma coisa legal ali. A gente tocou 2008 e 2009. A gente olhou e falou assim, o que a gente vai fazer? Que a gente não gravou um CD em um ano, tá ligado? Aí a gente mais ou menos repetiu, colocou mais algumas coisas ali no meio. E foi, graças a Deus, as 2 vezes a gente se deu muito bem e aí seguiu. Então, quer dizer, o lançamento dele foi bem bacana do Acesso.
Sim. E ele tinha uma característica que eu falo que assim, é meio Tesla, ele é um som meio cru. Né? Então, como eu falo, muita gente não entendeu. E era bem no processo de transição. Já tinha gente usando plugin e tinha gente não usando plugin. Qual que é a vantagem de não usar? Você tem uma característica sonora para quem gosta de autenticidade. Qual que é a vantagem de usar? Você sabe que vai ficar bom porque isso já foi aceito na banda do tal cara e todo mundo vai soar igual a banda X e não igual a sua própria. Então, quer dizer, você tem uma aceitação mais rápida numa época de velocidade tão grande. Sim. Então tem que pensar em tudo isso. A gente optou, como eu falei, por ficar, naquele momento, num no machines, assim, colocar nada de plugin. Ou era na mão, ou era no EQ, compressor, e ia se virando. Quando a gente chega em 2010, a gente lançou um outro EP chamado Só Pra Provocar, com 3 músicas. Aí o pau comeu, não entre a banda, mas entre a cena, vamos dizer assim. Porque a gente não fala de política na banda, ponto. A gente fala de contextos sociais, a gente fala de sentimentos que a pessoa tem de forma roots, sem lapidar muito. Então, assim, eu fico puto com isso. Eu falo, eu não, tudo bem. Entendeu? Mas tem coisas que ninguém gosta e tem coisas que todo mundo gosta. Então, a gente transita nessa maré. Só que, assim, a gente não achou que fosse criar um rebuliço tão grande no Só Pra Provocar. E aí aconteceu uma série de erros de produtores, me passaram para trás, me quebraram com várias coisas, então a banda quase teve um hiato nesse momento. Para poder não acabar completamente com o que tinha... Não, mas o que de fato ocasionou essa polêmica, essa bagunça, assim? Tinham 3 músicas, a primeira chamava Só Pra Provocar, que era um blues, e se alguém perguntar, que era um blues, e esse era o mais divertido de todos, porque eu tive uma namorada que ela era muito apavorada com o negócio de horário, mas ela sempre chegava atrasada. Entendeu? E um belo dia, ela falou um horário pra mim, só que depois ela viu que falou errado. E eu tinha acabado de abrir uma cerveja. Até aproveitando, o caldo nobre. Aí ela virou e falou assim, não, mas tem que tomar banho. Eu falei, tá bom, peguei, fui pro banheiro com a minha cerveja bonitinha, coloquei assim em cima. Você tá tomando cerveja no banho? Eu falei, tô, e daí? Meu banho tá sendo executado da mesma forma. Exatamente. E daí, se você quiser fazer um chazinho de levedura? Deixa comigo, pô. Aí tô lá tomando meu banho, porque não sei o que, ela virou uma doideira. Eu fiquei tomando banho e olhando aquela cena e tomando minha cerveja, sabe? Aí se alguém perguntar... E daí? Deixa eu tomar minha cerveja. Claro. Quem vai perguntar, oi, você toma cerveja no banho? Não! Que... Já tá errado se estiver fiscalizando meu banho. Não já tá errado você tá aqui. Deixa eu tomar meu banho com a porra da minha cerveja. Então a brincadeira aí ficou assim, depois isso virou piada, né? Com certeza. Então, aí a galera em volta ficou sabendo da história, né? E se alguém perguntar, toma minha cerveja no banho, é só pra provocar. Aí virou um hábito tomar cerveja no banho. Aí acertou. Criou um precedente. Aí criou precedente, exatamente. Se tem placa, tem história, né? Tanto que é isso, né? Se tem placa, tem história. E aí, essa música é a mais divertida. As outras 2 são resgatadas do óbvio, que a gente foi lançar só aqui no Rota do Rock depois. Mas assim, a gente fez o mesmo conceito do primeiro. A gente gravou ao vivo no estúdio, com vazamento, com tudo, sem aspas, sem correções. Tá? Com assim, aspas. Tipo, aquela guitarra ficou errada, não, toca aquele pedaço de novo. Então algumas coisas tinham, mas não dava pra fazer uma coisa que a gente faz hoje, recorta, cola, deixa limpinho e tal, porque mesmo ao vivo hoje no estúdio também você vai ter a mesma coisa, vai ter os vazamentos dos outros microfones e tal. Então a gente tentou ser o mais, nos EPs até então, a gente tentou ser o mais real, vamos dizer, som cru possível. E aí a gente solta uma outra música chamada Perda Total, essa que foi a que criou o Rebu Gigante. A Perda Total, na verdade, sim, o que eu falo isso em 2010, dia 8 de maio de 2010, foi quando ela foi gravada e foi lançada só em agosto. E aí tem um rebu grande nela, porque o que eu falo ali é do contexto social e de como a gente estava reagindo à mídia já naquela época. Eu estava num lugar vendo as crianças e assim, ninguém queria ser polícia, todo mundo queria ser bandido. E aí eu vi uma criança perguntar, não lembro exatamente da frase, depois claro que eu poetizei ela pra colocar lá, mas assim, mamãe, eu quero roubar, eu vi na TV que é legal. Aí eu poetizei, mas a ideia era essa do que ele perguntou. Eu falei, porra, mano, pesado, né? Falei, beleza, vamos fazer isso. E aí eu comecei a elaborar ela e ela começou a virar um caldeirão, assim, de intensidade, tanto no instrumental
como na voz, como na letra. Eu falei, bom, beleza, eu não tô falando nada demais, eu tô contando uma história do que eu tô vendo. Claro. Né? Então, mamãe, eu quero roubar, eu vi na TV que é legal. Depois tinha, mamãe, eu quero matar. Entendeu? E é a evolução dos fatos. Depois pro pai e tal. E aí tem o solo e no final fala como a população entende o senso de justiça que foi colocado. Né? Porque assim, uma coisa, sei lá, eu acho que é a lei caber interpretação. Outra coisa é fazer uma interpretação esdrúxula propositalmente. Com certeza. Né? Caber interpretação, ok, vamos ver qual que é a situação e ver. Mas enfim, e aí nesse rebu todo é que o bicho começou a pegar. Tanto que assim, eu fiquei bloqueado muito tempo no YouTube por causa disso, por causa dessa música. Fiquei com 400 visualizações por anos. E aquilo tinha tido muito mais de 400 visualizações. Porque deu 3 mil, caiu. Depois deu não sei o que, caiu. E aí no final das contas, a música foi lançada em 2010. Se você olhar lá oficialmente, a música está em 2014. Que foi quando tiraram esse bloqueio. Não, foi caindo toda hora e foi assim, esse vídeo foi removido pelo proprietário do canal. E eu colocava, não, eu não mexi em nada. Só eu mexo naquele canal. Então caiu algumas vezes, mas ok, beleza, isso são águas passadas. Mas... É assustador, mas a gente não tem como não ficar indignado com esse boicote. Em 2021, isso era 2010, que a internet não tinha nem tanto poder, assim, vamos dizer, de influenciar. Digamos hoje, como está totalmente induzido e conduzido, sim. Né? E aí, depois de muitos anos, agora, acho que no começo do ano, mais ou menos, não, no meio do ano, que tem uma agência trabalhando com a gente agora, para o nosso marketing e tudo mais, que eles conseguiram, de fato, desbloquear essas visualizações. Então, assim, não conseguimos um montante, mas começou a aparecer de novo o pessoal. Então, ali está na versão demo. Né? Ela já está gravada oficialmente? Tá. Mas a gente acha que não é o momento de mexer nesse vespeiro. A gente tem algumas músicas que já estão gravadas e que não é o momento, porque a nossa intenção, como eu digo, é social. Se for para ter alguma coisa de conjunto, é social. Não é, a gente não fala de pessoas, a gente fala de situações, e a gente sempre abre no sentido de que, se é bom para todo mundo, alguns vão se dar melhor, outros pior, mas não quer dizer que eu vou matar um, e não é isso, entendeu? Sim. Então, como a música tem um ponto muito polêmico nisso, não é a hora. Um dia a gente, de repente, faz um CD só sobre histórias, vamos dizer assim, entendeu? E aí põe elas para colocar. Mas foi bem complicado, e aí junto com isso, exatamente junto com essa polêmica, alguns produtores literalmente me roubaram, e aí acabei perdendo alguns apoios, alguns patrocínios e tudo mais. Então, quer dizer, a banda praticamente sumiu nesse momento. E aí, nesse meio, foi quando eu conheci o Ulisses, através de uma outra produtora também, X aí, que ele falou, cara, puta, eu tô querendo tocar numa banda. Eu falei, cara, tô precisando de um guitarrista. E aí começa meio que a ter uma recrescente. E aí eu tive uma ideia, para não ficar parado e não parecer que a banda acabou, eu relancei o Acesso Negado, mas com os takes que a gente não tinha usado. Então soou um pouquinho diferente. Aí já teve uma aceitação um pouquinho... É aquele filme, a versão do editor, do produtor, do diretor, né? Exato. Então, tipo, tinha algumas coisas que até eu achei que tinham ido para aquele, não tinham. A hora que eu fui ver no gabarito, eu falei, porra, cara, peraí, por que isso aqui ficou fora? Isso aqui é mó legal. Vem pra cá. Acontece e tal. Mesmo. E aí a gente começa a trabalhar nesse CD no Rota do Rock, já acertando a formação e tudo mais, que é a que vocês conhecem agora. Demais. E aí foi legal, foi divertido. Foi foda, cara, foi divertido. Eu tô vivo quase sem sequela. Mas... Eu imagino o tanto de aprendizados que ficaram aí, né? Foi pesado. E paralelamente a isso, você foi dando aula já? Quando que você começou a dar aula? Já, então, o dar aula, assim, esse aconteceu por acidente também, né? Eu queria especializar em voz, aí eu sou da primeira turma do ICT aqui. Que legal. De 97, quando eles abriram aqui, a primeira turma já fui eu com o Nando Fernandes e tal. E fui. Aí, em 99, eu tirei a carteira da ordem, que é aí que eu considero a minha profissionalização, né? Porque você é um motorista quando você tira a carteira de habilitação. Então, vamos deixar... É outro tema polêmico, mas é isso aí. Eu considero essa data. Então, em 99 eu faço isso, começo a fazer vários shows e tudo mais. O pessoal, pô, você canta isso, você canta aquilo. E eu sempre gostei de algumas coisas meio exóticas para cantar. Então, por exemplo, até hoje tem pelo menos uma música do Skid Row no repertório. Tem... Adoro Skid Row, velho. Nossa. E eu vou contar histórias engraçadas. Aí, o que acontece? Eu sempre colocava uma coisinha assim, colocava um Tesla, um Candlebox, mas sempre as farofas também aconteciam, para o público também não ficar perdidão, né? E aí, pô, você não dá aula. Eu falava, cara, eu sei cantar.
tá, mas eu não sei dar aula, deixa eu me preparar para isso. E eu dava aula de inglês. Eu falei, bom, deixa eu tentar puxar essa pedagogia com o sistema de treino do atleta, vamos ver o que eu consigo aqui. E aí uma escola lá do centro de Sorocaba virou e falou assim, pô, você não quer dar aula aqui? Eu falei, se tiver alguém me orientando nisso, um maestro, algum outro professor que possa me orientar nisso, eu quero. Pelo menos ali por um tempo, né? Depois você já desenvolve sua própria didática. Exato, para me encaminhar de como eu tenho que pensar na pedagogia, né? Para não ficar dando cabeçada. A gente tá falando disso em 1999, galera. Sim. Né? Importante contextualizar. Aí, exato. Aí comecei a fazer, eu falei assim, bom, legal, qual que é o outro professor de canto aqui da escola? Não, é você. Eu falei, falei, fudeu, sem referência. Você queria uma oportunidade para começar, eles já queriam um protagonista ali, e viram em você e falaram assim, agora. Tá exato, aqui. Tá aqui o texto. Enfim, aí foi, graças a Deus, tinham poucos alunos e eles eram assim, super... Eles entenderam que eu sempre joguei aberto com eles. Falei, vocês são meus primeiros alunos, vamos acertar isso. Que eu tiver dúvida. Que eu tô fazendo aqui. Eu falei, tem hora que eu vou errar, bonito, e a hora que eu fizer merda, eu falo assim, fui eu. Então eles foram entendendo, então são meus amigos até hoje, cantam bem, por sinal, graças a Deus. Nesse momento, graças a Deus, não foi graças ao meu estudo. E aí, assim, eu fui estudando paralelamente, nunca me aquietei nisso, e até que eu comecei a especializar em voz depois. Eu comecei a entender que, ok, o cantor do lírico faz isso, mas eu tenho microfone, ele não tem. Então eu comecei a procurar essas possibilidades. E aí depois, com o tempo, a gente acabou se encontrando. Aí sim, graças a Facebook, a Orkut e tudo mais, a gente acaba entrando em confluência e vários que pensavam parecido comigo começaram a desenvolver estudos. Eu imaginei ele no grupo, na comunidade do Orkut. Eu curto rock e moro em Sorocaba. Aí lá, 15 mil, 10 mil. Quase isso. Era rock em Sorocaba, mas é comunidade, né? E aí foi, daí eu comecei a especializar e assim, agora eu já cheguei num ponto que tá... Eu não vou dizer assim, que é para parar de estudar, não é isso, mas cheguei num ponto do qual eu já consigo desenvolver pedagogias. Eu não sou cientista vocal, mas eu consigo pegar todo o material que foi armazenado e começar a dar alinhamento nisso. Então, pegar um profissional e resolver o que ele precisa. Demais. Então, o que eu fiz? Dividi aula de canto. Eu não sei nada de música, eu quero aprender a cantar. É aula. O cara já sabe alguma coisa, mas tipo, não tem a teoria. Uma vertente específica. Isso, mas não tem a teoria. Ainda é aula, porque o cara ainda não sabe alguma coisa. Sim. Agora o cara tá lá, vou começar a profissionalizar, ele faz muita coisa, mas tá com dificuldade, não sei o quê. Aí já muda, já não é mais aula de canto. Aí é preparação vocal. Entendeu? Que a preparação vocal vai ser pro cara que vai gravar um CD, pro cara que vai entrar em turnê e tudo mais. Entendeu? Então, eu só separo isso porque um é meu cliente, o outro é meu aluno. E a forma de explicar pros dois é completamente diferente. Sim. Entendeu? Eu tenho certeza que, sei lá, o pequeno chega pro Verstappen e fala assim, nessa hora o Verstappen, vai se fuder. Né? E vai levar numa bolsa, daí eles vão dar risada. É verdade. Agora aquele negócio, cara, 2 milímetros pra cima. Entendi. Aí você fala assim, o que eles falaram? É igual a pergunta Bluetooth. Sim, entendeu? Então assim, muda o jeito de falar, muda o jeito de abordar, muda o jeito de cobrar. Sim. Né? Você faz uma cobrança forte num aluno, ele trava. Você faz uma cobrança forte num profissional e fala, filho da puta, eu vou essa porra na próxima aula. Exato, é verdade. E os valores mudam também. Tá certo. Não. Então é por aí. Aí hoje, graças a Deus, eu tô com a Rock School, representando a voz da Rock School Londres. Eles trouxeram pro Brasil, tá começando a divulgar isso agora, então. E aí, graças a Deus, eu tô à frente representando. Embaixador da voz, vamos dizer assim. A gente brinca, né, do embaixador da voz, mas é isso, tipo, é o material dele junto com o meu conhecimento pra gente poder abrir. Então, dá treinamento para as escolas que vão usar o método e tudo mais, como abordar, como... Porque, e não é um método, né? É uma grade de estudo. Então, o professor tem a liberdade de ensinar, mas tem que ser aquele conteúdo. E funciona muito, cara. É fantástico. É fantástico. Eu, de fato, eu nunca tinha visto nada parecido. Não, eu imagino que não só na música, mas em várias outras situações da vida, assim, em tese, se as pessoas alcançarem um dia um equilíbrio, vai se desenvolver um manual de como executar aquilo. Uma hora chega que tem algo que você tem que seguir, e né? a gente está muito próximo disso com essa técnica de canto popular, porque usa até pelo Ariel Coelho, né, antropofisiologia vocal, então ele explica todo o conceito muscular, a biomecânica e tal. Tem outros que nem esqueci o nome dele agora. Mas eles acabam tendo também outros cientistas vocais, eles vão descobrindo as coisas e vão passando aos professores. E os professores vão desenvolvendo aquilo no profissional, no aluno e tudo mais. Então,
facilitou bastante, porque não tinha esse manual. Tanto que a gente acreditava assim, minha voz é essa, a minha voz é aquela. Mas não é bem assim, pode lapidar, mudar, Sim, né? depende do que você treina, né? Sim. Se eu começar a falar que nem um Homer, eu não tô possuído. Eu tô só fazendo a voz do Homer. Entendeu? A gente consegue versatilizar a voz pra esse tipo de coisa. E é uma... Nossa, eu sou fã de dublagem. Eu acho que assim, em geral, na verdade, eu gosto muito de assistir as coisas na linguagem original. Sim. Mas assim, o trabalho da dublagem eu acho fascinante, porque é uma atuação e um domínio. Tipo, eu nunca cantei, nem aspirei, canto em casa, mas às vezes eu percebo como, tipo, controlar a respiração, ou expirar no momento exato. Porque daí você tá usando o corpo do outro, né? Você é só a voz do cara. Então é bem louco. Muito louco. Então eu faço treinamento pra essa galera também, né? Que legal. De dublagem e tudo. Treinamento. Sim. Aí eles que se arrebentem lá no que eles têm que fazer. E um dia dublaria? Já pensou nisso? Então, pela lei não pode, né? Você tem que ter DRT de ator. Então, assim, eu fiz alguns cursos de ator, mas pra entender o conceito. Não pra eu me profissionalizar. Sim. Mas assim, se os caras me chamassem, quer dizer, eu tenho que me chamar pra desenho animado, porque né, eu não ia levar a sério assim um Esparta, uma novela, eu não iria conseguir fazer aquilo tão legal. Agora, num desenho eu entro facinho no personagem. Se divertir, né? O meu filho, ele gosta muito daquele filme Carros. Cara, aquele filme é fantástico para as vozes, eu gosto muito. E é legal que desenho, por exemplo... Foi o que eu falei, só deixa abrir e volta ali no lugar. Que é uma atuação, né? Então, por exemplo... Não, na verdade eu ia comentar aqui, filmes em si, séries, eu prefiro ver na linguagem original, mas desenho ele já é dublado por natureza, então você tem que ver dublado na linguagem do seu país. Por isso que eu falo, eu gostaria dessa onda. E a dublagem no Brasil é muito boa, né? Pô, é fantástico. Excelente. Eu fiz um exercício num curso de formação de canto que eu fiz, que eu nem publiquei, mas eu vou publicar, porque agora ficou divertido. Eu fiz o Bibo Pai e o Bob Filho. Um clássico, clássico. Cara, eu fazendo, na hora que eu acabava, eu rolava e dava risada. Eu tinha que esperar 2 dias pra fazer o outro, tá ligado? A dublagem do outro, porque eu dava risada só de ver o que era. Querido Pop! Querido pai! Putz, meu pai adorava. Meu pai foi de Quando eu colocar na net, eu aviso você. Por favor, coloca. Foi divertido. E... Desculpa, você dá aula no Espaço Musical Arte e Vida também, né? Que é a escola do Ulisses. Também, eu compartilho o meu tempo, né? Eu dou aula na escola dele e também no meu espaço, que é o Espaço Prof. Cris Canto. Então, no meu espaço é só voz. No espaço dele tem mais outros instrumentos e tal. Então é bacana porque de vez em quando a gente troca, manda uns alunos pra lá pra fazer audição. Depois eu falo, tem alguém que tá tocando violão aí, que tem um vocalista aqui. A gente vai, porque a gente não é nem adversário, né? Tá todo mundo no mesmo ramo, tem espaço pra todo mundo. E outra... Com 600 mil habitantes numa cidade, eu não vou ficar brigando por causa de clientes, tá ligado? Não, isso, cada um ajuda o outro, Exato. Né? E foi assim que vocês conheceram? Você trabalhando lá ou foi de outra forma? Não, foi numa Expo Music, inclusive, que tava com essa produtora aí, ela que foi o elo de contato, na verdade. Ela achou que a gente, na verdade, ia brigar por conta de ego e a gente virou brother. Se fuderam. Exato. Eu não sei onde essa produtora tá, ela que continue trabalhando nas coisas dela bonitinho. Mas ela já fez um bom serviço apresentando nós dois. E aí deu certo. Caminhos tortos que chegaram no caminho certo. Esse foi o melhor evento que ela fez, foi trombar os dois. Que legal. E aí o Ulisses tá meio aqui em São Paulo, meio lá em Sorocaba, né? Tá, mas eu acho que ele vai acabar pendendo pra lá um pouquinho. Puxar ele. Não precisa nem puxar, não. As coisas estão acontecendo. Porque começa a ter muito show, né? Agora, graças a Deus, na retomada, a gente tá tendo show até o Natal, a gente tem show todo final de semana. Que da hora. Alguns mais difíceis, alguns... mais tranquilo de fazer. Eu quero... Assim, a gente pergunta, né, pra deixar o papo bem realista, independente da carreira da pessoa, a gente aborda os perrengues, né, que ela segue. Mas como você se auto-intitulou um personagem polêmico, e eu adorei isso, agora eu quero ouvir de você sobre... os desafios, né, do mercado musical, que eu imagino que, a gente já tem problemas crônicos no jeito brasileiro, na falta de educação, em coisas como, só vou apresentar indicado meu, que muitas vezes o cara tá lá porque é indicado e não porque ele é bom, não porque ele tem a qualidade, porque às vezes o cara pode até ser indicado e bom, aí tudo bem, né, foda quando o cara é indicado e o cara não exerce um trabalho legal. Então, diante de todas essas coisas, né, eu queria ouvir de você sobre trabalhar nesse mercado. Eu acho que assim, a indicação é bom porque você, quando você vive numa comunidade ou numa sociedade, seja lá o que for, você vai acabar, em tese, procurando quem está do seu lado.
né? Por exemplo, você tem uma gráfica, eu preciso de um serviço. A primeira pessoa que eu vou procurar é você, porque eu te conheço. Agora, o que acontece na música, ou nas artes, na verdade, não vou jogar só pro meu lado, não. Nas artes, na verdade, é assim, a arte de um desconhecido geralmente tem mais valor do que a arte do seu brother. Entendeu? Isso cai naquele conceito de que, assim, a realidade não tem graça. Como você sabe do que o seu brother tá falando, você não cria uma magia. Se a gente conseguisse abrir isso um pouquinho mais, isso ficaria mais interessante. Por exemplo, um amigo outro dia... aí vem as polêmicas, né? Um amigo outro dia falou assim, pô, você tá cantando ainda? Eu falei, tô, você ainda tá com a lojinha lá? Ele falou, tô, claro. Aí ele falou assim, cara, mas você não deu certo, né? Você não estourou. Eu falei, sua lojinha é do mesmo tamanho? Ou você já virou extra? Ele ficou meio sem graça, assim, falou assim, então, cara, depende, dá certo. Sucesso é uma palavra que é muito variável. O que é sucesso? Eu cumpri ou eu realizei o que eu me propus a fazer. Isso é sucesso. Fama, grana é outra coisa. Exatamente. Então, assim, mas a banda não deu certo. Não deu sim, cara. Eu tenho um filho, sustento ele, tenho uma casa, sustento, tenho uma família, tá tudo certo. Ganho o mesmo dinheiro que você. Né? Então, quando as pessoas entenderem que, assim, arte é produto, tá? E não necessariamente produto é arte, aí a gente começa a ter uma coisa melhor. Só que isso vai entrar todo um processo que daí a gente não encosta nisso, que é um processo de educação, e educação não pensando em escola, mas em casa, né? Principalmente, né? Principalmente. Então, assim, eu acho que, na verdade, a educação é em casa, na escola devia dar cultura. Entendeu? Perfeito. Então, quer dizer, são dois ministérios ou duas secretarias, enfim, seja lá o que for, que deviam pensar nisso. A Secretaria de Educação devia cuidar das famílias. E a de cultura, ou cultura e esporte, porque esporte é uma cultura, deveria estar junto. Né? Então, mas assim, isso é, como eu falei, aí já é para quem é mais inteligente do que eu. Aqui é só o ponto da dedução. Eu achei muito legal isso que você comentou do sucesso é uma coisa relativa, porque quando a gente começava a falar do projeto aqui da Outcast, falamos em transição, inclusive, dessa vontade de desmistificar um pouquinho essa padronização, né? Sim. Perfeito. E até você comentou de, tipo, porque às vezes na sua família, qualquer coisa artística que você vai fazer, dependendo das pessoas, se você não tem uma referência, parece Sim. uma coisa muito de fora, muito Sim. que não pertence à realidade, Sim. né? Então, Sei lá, o pessoal, só para citar uma profissão, tá, galera? Não levem a mal, mas é assim, eu vou ser médico, eu posso ser uma bosta do médico, mas eu sou médico. Então, dorme nas aulas, cola do outro, se forma só pelo status. Exato, muitas e a vezes. gente pode falar várias profissões das quais a sociedade tem sim que entendê-las como importantes, né? O engenheiro, o advogado, o médico, são as três principais, né? As que regem, vamos dizer, a sociedade no geral. E tudo bem, só que assim, não quer dizer que porque você se formou naquilo que você é bom. Mas sim, tem muita gente boa e sim, tem muita gente ruim. Na música a mesma coisa. Tem muito filho da puta que vai chegar 2 horas atrasado, fazer uma bosta de um show e não sei o que, babá, e acaba levando mais público. Fazer o quê? Mas aconteceu, o mercado vai perda de tempo se incomodar com o que foge do seu alcance, né? Exato, às vezes. Exato. Então, assim, isso é muito variável no caso da arte. No caso da arte, a gente não tem uma planta padrão. Por um lado é bom, porque você vai ter coisas criando, senão você vai ter uma produção em série. Sim. Por outro lado, é um pouco ruim porque o próprio músico acaba não tendo uma referência do que fazer. E aí, às vezes, ele acaba não se plastificando, mas se prostituindo, porque assim, mas é porque tem que ser assim. Não, peraí. Você pode fazer de outras formas. Entendeu? Dá. Mas eu não tenho uma mansão em Marimbu. Tudo bem, cara. Nem todo jogador de futebol é Neymar, ou ganha como Neymar, Exatamente. ou Cristiano Ronaldo, ou Sem Messi. dúvida. Ou mesmo outros que ganham fortunas, mas não tem o nome da marca estampado. Entendeu? Então, assim, você está fazendo o seu trabalho, está recebendo pelo seu trabalho, beleza, cara, vida que segue. O trabalho de músico, no final das contas, vai ser o mesmo do balconista, o mesmo do gerente de banco, o mesmo do médico, o mesmo... do médico é diferente. Por quê? Eu posso fazer uma bosta de um show que vai te marcar pela vida inteira. Eu posso estourar um tímpano seu se eu não regular direito as minhas coisas. Então, essas coisas ruins são mais marcantes, né? Mas quando a gente toca um serviço de músico que toca no seu casamento, pensa que eu estou fazendo a trilha sonora do que pode ser o dia mais feliz ou mais importante da sua vida. Eu não posso errar só naquele dia. Eu não posso chegar atrasado nesse dia. Eu não posso estar com uma roupa qualquer desse dia. Então, cada profissão tem a sua exigência, vamos dizer assim. Você pode escrever um texto, sei lá, e corrigir ele várias vezes antes de colocar lá na frente, para todo mundo ler durante séculos e milênios e tudo mais.
Quando você executa uma música, é aquele dia, aquela hora, aquele momento, aquele lugar. É uma performance única. O tempo que eu tive de escrever o texto foi todo o processo de composição, produção, ensaio e tudo mais. Então, a gente cai para um outro lado, entendeu? Uhum. Mas na hora de eu fazer a prova, eu tenho que fazer aquilo que eu fiz na gravação perfeita na sua frente todo dia. E de uma forma... Exato. E são vários outros fatores, não é nem só questão técnica, né? Você tem que contagiar o pessoal, Eu não posso energia. tirar essa nota fiscal amanhã, entendeu? Porque o evento é hoje, é agora. Uhum. Cara, mas queimou o amp. Se vira. Entendeu? É desse jeito. Então, assim, só são exigências diferentes de profissões diferentes, é só isso. Mas o todo é bacana que fosse entendido dessa forma, e nem sempre é. Né? Isso que é dos perrengues da profissão, Não, né? excelente, excelente. Ou então a gente ouve, agora vamos às fatídicas, né? Você só canta? Você só canta ou trabalha Que também? vira até meme, né? A É. gente brinca, puta que Um pariu. taxista uma vez, meu amigo até hoje também, ele virou assim, você só canta? Eu falei, igual você, só ficou andando de carro pela rua aí. O cara, pô, foi mal, velho. Não, porque isso é impressionante. As pessoas, pra que ela absorva... Só canta e só dá aula ainda, pra piorar, eu tomo em duas, né? Acabei de lembrar. É foda, né? A pessoa, acho que pra absorver positiva ou negativamente, ela tem que se reconhecer com aquilo, né? Exato. Então, às vezes, ela chega toda dona da razão ali, julgando, não sei o que, aí você só faz isso. Aí, quando você traz ela pra realidade dela, que às vezes o cara nem refletiu, tá 20 anos dirigindo e Exato. nunca parou pra ver, meu Deus, tô 20 anos andando de carro aqui. Será que é Exato. isso mesmo que eu quero? Tipo, porra. Então, às vezes, tem que bater mesmo, porque Exato. senão a galera não se liga. Exato. E ele tá no meu Face, é mó barato. Agora ele tá mó veinho, né? Ele falou assim, passei da pandemia, cabeludo. Beleza, tamo junto, cara. É um figuraça. Ele é da onde? De Sorocaba? Não, eu não sei de que estado que ele é, mas eu conheci ele no Rio. É que eu ia brincar, eu ia falar conhecido como Agostinho Carrara de Sorocaba. Pode crer. Não, eu conheci ele no Rio. Eu peguei ele na rodoviária do Rio. Aham. E ia lá pra acertar um negócio com um show e tudo mais. E aí, na conversa, falou, porra, tomei essa logo cedo. Hein? Eu falei, a pergunta que você me faz, irmão. Na boa, né, cara? Toma lá da caixa. Porque ainda teve a maturidade sobre levar, né? Reconheceu e soube levar, né? Foi. Mas acontece bastante, assim, é aí que eu falo que eu sou meio polêmico. Às vezes eu dou umas respostas meio atravessadas, mas é pra pessoa pensar no absurdo da afronta que ela fez. Sem dúvida E nenhuma. eu falo sorrindo e brincando, mas nem todo mundo leva na boa, né? É verdade, mas a gente tem que fazer isso pra desconstruir, né? Porque se Se fizer, a pessoa não tá fazendo por mal... Exatamente. Se a pessoa não tá fazendo a maldade, você leva na risada, vai na boa. Isso, Né? exato. A gente até brincou, tipo, vai, vamos lá. Tem uma moça que ela sempre vai nos nossos shows, lá em Tatuí. Por que vocês não tocam Psycho Killer? Eu falei, porque todas as outras bandas tocam, deixa os outros tocarem. Ela falou assim, mas todo mundo toca, vocês deviam tocar também. Eu falei, a gente toca Skid Row, as outras bandas que você ouve também tocam? Ela parou, olhou pra minha cara assim, o marido dela é baixista. Ela falou assim, toma! Eu falei pra não fazer isso. Mas numa boa, tipo, a pessoa tá demonstrando carinho, porque ela quer ver, gostou da banda e quer ver como que aquela música Sim, sai. claro, também. Mas assim, tem coisas que não cabem, né? Porque quando você vende, sei lá, um refrigerante de limão, a pessoa quer tomar um refrigerante de limão, foi o que ela pediu. Então a gente faz classic rock e as autorais, ponto. A gente não vai migrar muito pros pops e tudo mais. Outras bandas são pop, elas fazem, numa boa. Não, perfeito. Até porque na banda de baile faz. Eu particularmente até me incomoda quando não é nada contra a música em si, que por sinal é boa, mas quando eu escuto Psycho Killer nos shows na noite, eu já falo, puta, ó, os caras podiam estar dedicando um tempo num bagulho técnico mais trabalhado, Isso mas é a galera temporal. tá lá, a galera tá isso lá. é temporal, porque antes era o Raul e antes era Toca Painkiller. Entendeu? Então a O gente Painkiller do Judas do Priest? Judas. Aí teve um dia que aconteceu uma coisa engraçada, na primeira formação, o Serginho, que era um cavalo, a gente tava tocando o bar tava lotado e sempre tem alguém que resolve fazer graça. Aham. Toca Painkiller, eu falei, para! Aí parou. Falei, você que pediu Painkiller? Vem cá. Dá tua comanda. Peguei e tirei, a comanda ainda era de papel, né? Aquela... Falei, daqui. A gente vai tocar, mas eu quero uma caixa de cerveja aqui no palco agora. E a gente vai tocar. Não, cara, não. Tá aqui, garçom, tá aqui, ó. Pode pegar na comanda dele aqui, traz aqui uma caixa de cerveja. Pegou e colocou. Aí eu falei, vou ficar com a tua comanda até o final da música, porque você vai ficar aqui vendo. Tá bom? Você vai pedir uma música e vai ficar aqui. Aham. A gente pegou, cantou, bonitinho, pronto, tocamos Painkiller. Obrigado, tenha um bom dia. Galera, a gente vai voltar pro show normal, beleza? Caralho, Porque assim, o cara já tinha feito aquilo 4 shows antes. E dava risada, zoando.
E a gente sabia tocar música, mas não cabe nos bares. Não, e sem contar É que música todo pra rolê evento. o cara faz isso. Exato. Já vê e- uma intenção ali meio distorcida, né? O cara só quer agitar. Exato, ele quer causar pra ele aparecer mais do que a banda. Não tem problema, eu fiz ele aparecer, vai, sobe aqui, vem cá. Já pagou uma vem cerveja cantar com pra a gente, agora pagou não uma vai caixinha mais. de cerveja. Entendeu? Demais. Eu só tomei depois do show, porque senão não dá pra fazer meu repertório tomando cerveja. Mas... Não vai chegar na última. Não tem como. Eu ia te Mas- perguntar. Pode concluir, desculpa. Não, mas é que assim, é divertido porque é uma situação que. Pô, mas você constrangeu o cara. Não, cara, o cara entendeu que ele tava tentando me constranger, tomou uma invertida e não sabia pra onde sair. Então o bar inteiro deu risada e curtiu, Sim, e claro. ninguém ficou humilhando o cara depois, mas o cara tava tentando fazer uma coisa que ia chatear todo mundo. Sim, Ele ia lógico. perder o rolê de todo mundo. Porque e aí, se a banda não toca, a banda é ruim? Bom, tudo bem, a banda tocou, e agora? Mas você vai pagar um cachezinho extra. Velho. É assim que funciona. Isso não tava pago, entendeu? Nossa. Já que você comentou da cerveja, tem um parceiro meu, o Rafael, até um abraço, Rafael, não sei se assiste a gente, mas ele canta em banda. Assiste, Rafael, porra. Assiste, Rafael, sacanagem. E ele canta, já cantou em algumas bandas e tudo, e aí eu lembro uma vez que ele disse, não sei, uns 3 anos atrás, que a gente tava numa chácara e o pessoal tava jogando bola chovendo. Aí eles falaram, vamos lá? Ele falou, não, tá maluco, eu tenho show amanhã, se eu fizer isso, não dá. Então, sempre me chamou a atenção do cuidado que ele tinha com a voz dele. Aí, se essa frase que ele falou faz sentido ou não, é outra coisa. Mas ele falou assim, se o Fred Mercury fizer isso, é uma coisa. Eu sou um ser humano normal, então eu preciso me cuidar. E aí eu ia te perguntar isso, dos cuidados que você tem que ter, assim, com o seu instrumento de trabalho aí, no caso. Tá, de fato, eu aprendi a beber. Então, por exemplo, eu bebo, que nem a gente tá numa situação aqui, tá tranquilo. Se eu tivesse no show hoje, essa cerveja só ia acontecer depois do show. O repertório que a gente faz, ele é bem difícil. E a gente faz shows longos, a gente faz shows que é um diferencial da banda. Nos barzinhos, a gente faz show de 3 horas e meia a 4 horas e meia. Então tem repertório pra tudo isso, e se o cara quiser na noite seguinte, a gente toca outras músicas sem repetir. O cara ele faz assim. Você falou mais ou menos 120 músicas, né? Covers, de covers você tem decorados, covers, fora as músicas 120. próprias. Mais as 20 próprias que a gente tem ali no meio do pacote. Então dá pra segurar 2 shows tranquilamente na mesma casa 2 noites seguidas sem repetir música. Demais. O que é difícil de fazer é porque o público vai pedir algumas repetidas. Inevitável, quase. Aí a gente né? não tem culpa. Aí a gente liga o cronômetro e vai! Mas isso é muito variável. Por exemplo, digamos que um cantor nasceu e cresceu numa vinícola. E ele canta. E ele toma vinho. Sim. Aí você fala assim, não, cara, você não pode tomar vinho. Ele fala assim, eu vou tomar o quê? Tem outra coisa. Então isso é variável. Então assim, depende da forma como você faz o seu treinamento e dependendo do resultado que você tem, existe uma variável complexa, porque a gente trabalha com organismo e não com material mecânico, vamos dizer assim. Então, por exemplo, enquanto um toma vinho e canta melhor, o outro, a maioria toma vinho e faz merda. Porque o álcool é um relaxante muscular, você não vai ter o controle total do seu músculo, tudo que tem aqui dentro que se mexe são músculos e tal. Então, quer dizer, isso é complicado. Por exemplo, eu não tenho problema com ar-condicionado. Não tenho. Tinha um bar que a gente tocava e que o ar-condicionado ficava assim, um duto de ar nas minhas costas. Eu morria de dor nas costas, mas a voz estava lá. Entendeu? E a gente pensar nas variantes, como eu falei, do treinamento que é proposto para isso. Ah, cara, o ar-condicionado ferra a minha voz. Essa é a que a gente mais ouve. Por quê? Ah, porque é gelado. Ah, tá. Então ninguém canta na Finlândia. Não dá. Ah, já sei, cara. É porque resseca a minha voz. Tá, não existe música na Arábia também. Eu falei, então para. Desbloqueia isso. Treina. Claro que você não vai colocar no 12, né? E já sair, não. Vai diminuindo. Então, porque coisa a gradual. maioria das casas vão ter que ter até para ter uma qualidade de ar. Você não vai fugir disso. Sabe, uma casa gigante ou uma casa pequena, vai ter que ter. Com certeza. Ah, mas e se eu cantar num lugar aberto? Você vai ter Agora você vai mais ser um cara problema só ainda. e você vai se tornar um vocalista só para ambientes abertos. Exato. Só pra Rock in Rio, né? O cara vai fazer um pop no Rock in Rio e aí segue o jogo. Então, assim, é isso. Na verdade, depende. Se o seu carro é a gasolina, você vai colocar diesel para economizar, não vai rolar. Então, Sim. continua o seu bom senso da sua vida e vê. Se você vê que aquilo te atrapalha por um refluxo, por um ressecamento, mas depois, não tem porquê, você não vai ser mais bonito você tocar tomando cerveja. Vai ser bonito você cantar bonito, você tocar bonito. Seja como Ponto, é for. pra isso que você foi pago, não pra beber e cair de bêbado no palco.
um pouquinho de respeito, porque você tá trabalhando naquela hora, o teu escritório é em cima do palco. E quem tá pagando pro entertainer é o público. Então é claro que, graças a Deus, eu me divirto trabalhando. Mas só que aquilo, você não tá pagando meu play center, você tá pagando o meu pão na mesa, você tá pagando o respeito pela arte que eu tenho, pelo todo o estudo que eu tenho. E aí eu quero que você saia de lá pensando, caralho, puta noite legal. Aquela música eu não conhecia, eu gostei. Essa música eu não gostei deles tocando, mas aquela lá eu gostei. Tudo bem, porque você vai entrar num supermercado e você não vai gostar de tudo que tem lá. Claro. Ai, eu odeio abobrinha. Tudo bem, então a gente vai tirar a abobrinha daqui. Não! Mas desvia. tem... Vai no banheiro. Vai comprar bolacha recheada. Pô, adoro essa bolacha recheada. Exato, É, exato. Aí você muito não vai bom. pegar outra que você não gosta e pá, no chão, né? É, claro. Saca? É a questão do bom senso em tudo, no treinamento, no tudo mais. Se ele começar a tomar chuva e cantar depois, ele vai começar, depois de 2 ou 3 eventos desse, a tá normal, porque o corpo vai entender, ok, o cara precisa cantar depois de fazer isso, então vamos fazer. Então, achei ótima a explicação e assim, transformando em outras palavras, é uma autoanálise constante e um desbloqueio de conceitos, né? Que foi o que você falou. Quando me disseram, a música é tudo vagabundo, eu acreditei, depois eu descobri que a gente tem que estudar até o fim da vida, saca? Se Foi eu a frase pegar que o esse seu cara de um amigo cacete falou, nele... né? Um dia a música Exato. não vai despegar de você. Exato. O que mais um músico faz é estudar, porque uma semana sem tocar uma música, você já não toca com a mesma segurança, do mesmo jeito e tudo mais. Então você tem que ficar sempre repassando aquilo. Aham. E pegando coisas novas. Sempre, sempre. Se você parar, congelar ali, cara, acabou. Não tem nem porquê, vai fazer outra coisa. Vai fazer alguma coisa que seja mais constante. Não, eu imagino não só a dedicação, mas também o gosto pelo trabalho, porque assim, o cara tocar... claro, vocês têm um excelente repertório e não existe uma repetição constante, mas aqui e ali vocês repetem coisas, então assim, Claro. 20 anos tocando com frequências, o mesmo som ali, tal, tem que ser muito foda. Não, e Não outra- à toa que as bandas, né, que... os fãs você conhece, E tem que independente tocar de com o mesmo tamanho, tesão. da qualidade. Isso, Aí o você tesão Uma pra vez tocar. perguntaram pro Magal, eu achei isso fantástico. Falou assim, cara, você não cansa de cantar Segura Sandra Rosa Madalena? Ele, por quê? Foi a música que me deu tudo na vida. Eu canto ela com sorriso na cara, danço e com o maior orgulho da vida. Uhum. Aí você pega um aluno 3 semanas assim, já enjoei dessa música. Aí você A gente já sabe onde você vai chegar. exatamente. Nem no karaokê da esquina você vai bater ali, entendeu? Então é mais ou menos por aí o processo todo. Demais. E a gente citou vários nomes aqui, né? E eu quero saber quais são as suas influências principais. Se você falou do Bruce Springsteen, né? Que Como arrepiou. voz... E vocais, isso, inspirações vocais. Né? Inspirações vocais, o Bruce Springsteen, com certeza. O Sebastian Bach, sem dúvida. Uau, o Skid Row era demais. O Se fosse Jeff- um pouco menos estrelinha, teria, né? Sei lá, acho que... Porque eu acho ele... Cara, eu acho que lá o problema foi maior, cara. Não, não que foi só isso, mas isso, foi uma coisa que acompanhou ele ao longo da carreira, não só no Skid Row. Foi. Né? Mas ele era extremamente talentoso. Ele é foda. Ele é foda. O Jeff Keith do Tesla também é um cara que me influenciou bastante. E dos nacionais, cara, nacionais é um pouquinho mais difícil, porque daí são bandas que, na verdade, elas não vieram pro streaming, né? Assim, pro mainstream, na verdade. Uhum. Elas vieram, sei lá, o Kamikaze, por exemplo, o Guilherme lá de BH, pô, o cara é demais. E acabou não sendo uma banda que projetou tanto, né? E ainda tá em atividade? Não sei, eu acho que ele tá, mas com outro tipo de som. Aham. Né? Eu até vi um trabalho, tive o prazer de conhecê-lo, e ele mostrou um trabalho mais MPB, assim, um pouco mais tranquilo do que era antes. Sim. O Nando Fernandes, claro, do Cavalo Vapor, que até acabou sendo meu professor, né? Meio que no começo de tudo. E teve o Percy Weiss, né? O Percy, ele era fantástico, que passou lá pelo Made in Brasil, pelo Arpia. Então, são caras que são fantásticos. Mas que, o China ali do Salário Mínimo, fantástico também, tem um vocal fantástico. Então, tenho influências Mínimo, deles porra. no canto, Aham. né? Como compositor, volto lá pro Bruce Springsteen, Izzy Stradlin. Inclusive, Izzy é o nome do meu filho. Nossa, que foda. Entendeu? Muita gente fala assim, às vezes, o Chris tem muita influência de Guns. Não, cara, eu tenho essa facilidade de pegar a voz do Axl e fazer as coisas ali e tal, mas quem eu gostava demais mesmo era o Izzy. Era o Tanto Izzy. que ele saiu da banda, eu continuei contando os CDs dele. E deixou o Guns meio de lado. Aí o Guns foi ficando, tá bacana, cara, mas chama o cara de volta pra fazer um material pra vocês, assim. Gosto de vocês, tá legal, mas Tá faltando alguma coisa. tá faltando aquele orégano na pizza ali. Né?
Voltando aqui muito bem acompanhados com Rock na Teia. Vocês que acompanharam no episódio com o Glauco, ó, tá vendo que firme e forte aqui, não à toa, melhor combustível possível. Valeu de novo aí, hein, Glauco? Valeu demais. Eu também agradeço, velho. Todos agradecemos. E como foi pra você viver de música na pandemia? Como que você fez pra se reinventar? Como foi tudo isso? É interessante, foi assim, a gente acabou de lançar o Rota do Rock, a gente lançou em 2019 ali, quando a gente começou a pegar os frutos, já tava marcando assim a ideia de uma mini turnê, veio a pandemia, a gente falou assim, cara, e agora, cara? A gente lançou o quê pra quem, saca? A gente começou a repensar e falou, bom, vamos continuar fazendo as ideias do clipe da forma como daria pra fazer. Então a gente, em termos de banda, a gente continuou assim. Em compensação, em aulas que eu achei que foi, puta, agora vai miar tudo, né? Aí foi ao contrário, eu comecei a dar muito mais aula porque eu tinha mais tempo, já que não tinha os shows, e tudo pela net, quer dizer, o cara tava em casa. Isso, a galera também, né, em casa, procurando uma distração ou um novo exercício, ou interesse. aquele momento que assim, eu quero aprender a cantar, mas eu não tenho tempo. Bom, agora você tem, irmão, Agora e aí? tem, exatamente. Entendeu? Mas é que eu tô em casa, eu vou até aí. Não, não vai até aí não, você vai ficar aí na sua, vou ficar aqui na minha. Então, eu consegui, de fato, sobreviver nessa ideia, né? E confesso que, assim, foi até que tranquilo, tá? Foi tenso, claro, em termos da saúde e tudo mais, mas em termos de financeiro e tudo mais, foi passando quase que numa boa. Foi sempre beirando um pouquinho para baixo, subindo um pouco e tal. Mas como eu não tinha os shows, né? As aulas acabaram suprindo. E aí vem aquele ponto. A banda interage com as nossas aulas, né? Tanto com o Ulisses como comigo e tudo mais. Porque o cara vai no show e fala, meu, quero cantar que nem ele, queria tocar igual ele. Pô, o cara tá aqui, né? Deixa eu falar com ele. Aí já faz. Ou às vezes vê um vídeo, não sei o que, fala, cara, vou falar com ele. E aí você tem um contato mais direto. Então a internet nisso ajudou e a pandemia nesse ponto, que a internet estava distanciando pessoas, acabou aproximando quem tem objetivo. Não pessoas, mas quem tem objetivo. Então, eu cheguei a dar uma aula de um cara que, assim, ele mora em Araçoiaba, ele estava na Tailândia. Eu falei assim, entrei na hora certa, né? Daí eu olhei, assim, tipo, era 10 horas da noite aqui, eu vi o negócio. Onde você tá, cara? Como tá dia aí? Eu tô na Tailândia. Mas você tá onde? Então ele tinha ido por conta de um problema que deu na empresa e só ele podia resolver. Ele acabou tendo que viajar meio que na marra, já depois de flexibilizado e tal. Mas é o que você falou, a questão do objetivo, né? O cara tá firme ali, ou ele não quer. E o cara no perder a hotel, eu prática. falei, brother, você segura aí então, porque o nego vai xingar você, sabe? Você nem vai saber que tá sendo xingado. Então esse tipo de coisa aconteceu. E aí eu acabei ganhando mais alguns alunos ainda fora, né? De outros estados, Rio de Janeiro, do Paraná, de Minas, enfim, tem alguns ali que acabaram abrindo. E próprio estado mesmo, né? Acabou abrindo. Então, o que era só presencial, que estava muito fechado, acabou abrindo um pouco mais. O problema são os equipamentos. Né? Às vezes você tem equipamento legal, o cara não tem. Pronto. Dá uma diferença, né? Aí você acabava o dia falando assim, ó. Você parecia o Zé Colmeia no final do dia. Ô, Cris, mas você não tá treinado de voz? Eu tô, mas o cara não tem equipamento lá e você fica com a voz meio cansada. E você que o cara cobra, né? Fala, por que tá saindo diferente aqui? Exato. O professor tá comigo, não dá, irmão, tem um atraso, tá ligado? Não dá pra fazer isso. Então, assim, tem esses problemas, esses perrengues. Então, eu falo que, assim, a partir de um certo ponto, a aula online ela é muito válida. No começo tem que ser mais cuidadoso e acaba sendo mais lento do que um presencial. O presencial, no começo de todo instrumento, ele é mais interessante. Depois, tudo bem, depois começa a poder fazer. Aí é questão de preferência pessoal, de gosto, ou da distância que tá, do professor que você quer e tudo. Sim. Mas no começo ele é mais interessante assim. A gente foi vendo assim, foi lançando as músicas, a gente fez um acordo aí, sim, a gente fez um acordo com uma rádio lá de Sorocaba. E aí eles falaram, pô, meu, mas todas as músicas são legais, a gente não pode tocar todas? Foi, pode? Aí já começou assim, começou a virar legal, beleza, então foi legal pros dois. E aí foi abrindo, aí foi mais interessante. E é bom que, como eu falei, alguns laços, por conta desse lançamento que não foi colocado ao vivo, acabaram se estreitando, né? Com amigos que a gente não via há muito tempo, famosos ou não, mas começaram a ficar um pouco mais próximos. Um teve mais tempo de ver o trabalho do outro. Legal. Então isso foi legal. Uma coisa que a gente não comentou sobre composição, que você compõe também. Você Sim. tem algum processo, alguma Tem, forma chama assim, de papiro. trabalho? Papiro, excedente. Esse aqui, ó. Eu sempre tô com um caderno, com um caderninho e tudo mais. Eu não consigo compor no computador ou no celular. Eu não consigo. Eu tenho esse déficit.
Insano. Mas Eu aqui também sou mesmo do no caderno, no caderno mesmo aqui já tem algumas coisinhas novas aí, ó. Essa aqui, por exemplo. Tem mais uma aqui. Então sempre surge alguma coisa. Aí, a pergunta que sempre me vem é assim, você faz a letra primeiro, ou faz o instrumental, ou faz... O que você faz? De verdade, assim, eu começo a maturar um assunto. Alguma coisa que me chamou muita atenção. E aí eu começo... Aquele assunto, tipo, eu brigo comigo mesmo até eu encontrar algumas soluções. No final das contas, acaba sendo uma melodiazinha. Ou acaba sendo uma coisinha no violão que puxa aquela melodia. Uhum. E aí depois eu vou completando. Então tem coisa que começou pela letra, tem coisa que começou pela melodia, tem coisa que começou pelo riff ou pela sequência de notas. Uhum. Isso é bem variável. E não só por compositor, mas por música mesmo. Né? Mas a pergunta é uma das perguntas que eu mais gosto assim, de responder é essa, porque é variável. Já compus em guardanapo, mas nunca consegui compor no celular e no computador. Muito interessante isso. Guardanapo, papel higiênico, lenço que você pega... Agora, não dá. Teve uma vez, eu tava com um pincel atômico e tinha uma frase que eu precisava lembrar de qualquer jeito. Coloquei ela no braço e acabou o braço. Eu não consegui escrever com outra mão, né? Aí eu pedi pra alguém escrever aqui, assim. Então eu cheguei tudo carimbado, assim, no braço. Todo tatuado. Agora registra isso daí, já passa aqui. Exato, aí a gente tava numa turma, assim, nos 4 ou 5, eu olhei e falei assim... Essa camiseta é velha, né? Vou terminar nela. Aí peguei e falei, agora que chegar na tua casa, você me liga e me fala o que eu escrevi aí. Aí peguei e fui juntando. Então tem esse processo. E nem tudo que a gente compõe a gente lança, tá? A galera acha que assim, a gente compõe e lança. Não, a própria música Rota do Rock eu tinha escrito em 92. Caramba. E aí eu não achava, porque comecei a estudar música de verdade depois... E aí que eu fui acertando, e eu não encontrava um momento para colocar ela, porque, como que eu posso dizer? Ela não refletia uma realidade daquele momento, ela foi como eu achei que seria a Rota do Rock. Uhum. E aí quando a gente chegou num determinado momento, que daí sim eu passei pelo alto, né, o alto nosso, e pelo perrengue, eu falei, beleza, agora eu acho que a música tá pronta. Aí consertei algumas coisas e aí que a gente lançou agora. Mas é uma música que ficou maturando por muitos anos. E a gente tem várias músicas que são assim, né? A própria Fairy Tail também, do André Matos, era uma composição antiga que acabou Não, eu acho vindo demais. só depois. Eu ia dar esse exemplo de que existem outras obras que o cara teve a ideia em um determinado período. November Rain, Isso. Leila, foi lançado muito tempo depois da composição inicial, né? Exatamente, levou tempo para encontrar meios ou mesmo para lapidar, né, a obra em si. Para ter certeza, não, é isso aqui mesmo que eu quero falar, vamos lá. Por isso que eu falei, a gente passa um tempão fazendo, mas na hora que a gente apresenta pro público, aquele ofício vai ter que ser escrito vírgula por vírgula depois, é complicado. Não é uma etapa fácil, mas é muito interessante e desafiadora. Sim, né? sim, sem dúvida. Vai ter desafio. Sem dúvida. E vocês fazerem um CD físico, assim, nessa época mais digital, né? Veio por que a ideia? Porque eu não tô conseguindo autografar MP3. Então, a gente, quando alguém fala assim, pô, posso tirar uma foto com você? Posso, abre o teu MP3 aí pra gente tirar uma foto junto. Não, mas com o CD a gente consegue, saca? Eu consigo. Ficou mais fácil. Então, pô, cara, mas eu nem tenho onde escutar. Tudo bem, guarda. Você tem um monte de quadro que você nem olha na tua sala, Verdade. então guarda ali com a gente. Uma Outra coisa, relíquia. o mais importante... Já tá errado, né? O cara que tem um quadro na sala e não conhece. Exato. O que eu ia puxar também pro lado, assim, positivo, claro que na parte digital muitos têm mais o interesse nesse acesso mais fácil, Sim. mas o rock também eu vejo com uma ligação muito grande com o colecionismo, com os colecionadores. Exato. Então, você tem um CD... E te digo mais ainda. Em si Vocês lembram que tinha um site chamado MySpace? MySpace. Eu tinha um monte de coisa nele, um monte de coisa de nego grande falando sobre o nosso trabalho bem. Que legal. Tá, ele acabou, e aí, que eu tenho o quê? Não tenho nem print da tela. Mas se eu tivesse gravado no CD... Aí eu te pergunto, exatamente, aí eu te pergunto o seguinte, quando você compra um CD nosso, você é um acionista daquilo, você comprou um produto ali nosso, né? Então se qualquer plataforma, não vamos citar nomes, mas qualquer plataforma tirar do ar aquilo que você paga mensalmente, porque não é seu, Você tem agora. você vai lá e passa aquilo pro teu celular porque é seu. Se alguém roubar o teu celular, você vai lá e passa de novo porque é seu. Então quando você tem um desse, você comprou realmente alguma coisa, você não tá alugando da gente o tempo todo. Perfeito. E às vezes a pessoa faz a análise equivocada, né? Muitas vezes de tipo, eu vou gastar isso num CD, aí eu pago meu mês de Spotify. Às vezes você gasta com cada coisa
E tipo, outra, você fica conhece o trabalho segurando. inteiro, você não conhece 15 segundos daquela música. Exatamente, porque Entendeu? um EP, seja um EP ou um álbum, tem uma identidade, né, em Exato. todo aquele E trabalho. quantas músicas a gente não gosta que é, aspas, lado B, com Aham. relação àquela que foi lançada, né? Nossa, não Você vou fala, nem falar mano, aqui. eu gosto dessa banda, mas Não, não meu gosto Deus do dessas céu. músicas dessa banda que toca na rádio. Meu, Nossa, eu, parece que os caras vários escolhem casos, errado, né? vários Assim, eu não não aguento tem mais, umas... eu não aguento mais ouvir You Shook Me All Night Long do AC/DC. Nada contra, assim, eu amo AC/DC, mas eu não aguento mais ouvir You Shook Sim. Me All Night Long em lugar nenhum. Eu gosto de umas You- lá que ninguém conhece. E o Shook Me All Night Long e a Highway to Hell, são as mais pedidas. Isso, certo? total, cara. Aí que a gente fez na banda, a gente combinou que assim, a gente sempre ia ter uma farofa e um lado B. A gente acabou tendo que colocar as duas, porque já que a gente já sabia tocar elas, ficou ali mesmo. E a gente pôs Roller Rose. Teve um dia que o cara pediu Essa é uma das AC/DC, a gente minhas tocou favoritas. Roller Rose, a gente acabou de tocar. Ele toca AC/DC, eu falei, acabei de tocar. Aí você já também separa, né? O cara que realmente conhece o negócio. Exato, não conhece, tanto que a porque gente até o que brinca. conhece fala, meu, faz do Bon Scott, pô. Exato. Ainda que Highway to Hell também seja, né? Mas... Sim, então. E aí você tem exatamente essa pluralização. Aham. Tipo, ninguém disse que aprender tem que ser chato. Mas você vai lá e pediu um AC/DC, cara, essa aqui eu não conhecia. Pô, mas é legal essa música, né? Você- Isso, passou a conhecer. Antigamente a gente sim. voltava pra casa tentando lembrar a porra da música pra ir a um amigo que tinha um LP pra pegar emprestado, um CD. E hoje o pessoal Agora não, acomodado e cara. preguiçoso é por que não tocou? E É. Chico Miara não. Você fala, pô, vai se Viu? fuder, velho. Que música é aquela que vocês tocaram? Isso aqui é a Roller Rose, vai lá. Roller Rose, pronto, tá no meu favoritos. Pronto! Com certeza. Pô, gostei, agora eu vou comprar o CD, porque isso aqui eu vou perder, porque um dia eles vão fechar, vão falir, vão vender pra não sei quem e pronto. E até porque de primeira a gente nunca ouve como Nunca. nos momentos posteriores, Nunca. né? Eu Nunca. aprendi isso. Já Verdade. tiveram várias obras que eu de primeira eu falei, acho que não é muito a minha cara, tá, não sei o que, ou sei lá, não me pensa, atraiu tanto. e- E depois você fala, olha isso, E velho. quando você vai pra balada, pensa, você quer ver tudo novo. Aham. Ah, mas a trilha sonora tem que ser a mesma. Ué, você vai ficar repetindo, vou Não mordendo faz meu rabo. sentido. Vive no clique, né? Lembra daquele filme? Aham, verdade. Acelera e pronto. Não, então, bom, vai lá, curte o que a banda estiver tocando. Pronto. Aí, Perfeito. não é? Aí você vai conhecendo a banda, pô, legal. Cara, pô, essa música aqui, sei lá, um The Who, é a cara dessa banda. Quando acabar, conversa com a banda. Pô, legal, vi teu som, não sei o que, pô, um The Who seria bacana se colocar no repertório. E aí você vai no outro show ver se os caras... Isso. Puta, Carol, é legal aquela tua ideia, vai demorar um tempo pra tirar a música, não é tão fácil assim. Entendeu? Sem dúvida. Então, são coisas que a gente pode ir, sei lá, de repente lapidando, desenvolvendo, entendendo. Mas no final das contas é porque não dava pra, não dá pra assinar o MP3, não tem como. Ou o clipe, né? Feita a Maravilhoso, resposta, O YouTube não dá. É, não dá mesmo. Mas basicamente é isso. E outra, você tem a arte, você tem. Aí tem um outro profissional, né? Nesse caso, o Rômulo, que fez a arte da capa, quer dizer, é mais um conceito artístico vindo pra agregar. Então, Sim, sem dúvida nenhuma. Bem, dá um close aqui, ó. Você consegue dar um close aqui, ó, ali na... nessa daqui. lembrando que a arte é mais presente do que a gente imagina, né? Sim, o seu verdade, carro foi sem feito por um dúvida artista, nenhuma. o desenho dele. Verdade. Sem dúvida. Você pode não se dar conta, você O pode seu não encana- valorizar, mas... E o seu encanamento também, ele encaixa porque aquele cara brincava com Lego quando era criança. Não! Entendeu? É verdade. Então você tem vários conceitos artísticos. É que a galera entende arte só como uma coisa bela. Um filme de terror, então não é arte. Meu, eu vi uma definição perfeita, né? Que não vou, sei lá, dizer que é perfeita, Muito mas boa. muito boa, exatamente, muito boa. Falava assim, a arte é tudo aquilo que desperta algo em você. Não necessariamente precisa ser positivo, às vezes pode ser de certa forma uma angústia, uma coisa que você fala, nossa, meu, que gastura, sei lá, mas despertou algo em Sim. você, né? Uma criação. Sim. Eu acho que é uma excelente definição. Cemetery Gates. Tá na cara que não é uma música confortável Porra, pra você meu. ouvir vendo uma partida de tênis, saca? Tem que assistir junto ou assistir no Cemitério Isso. Maldito, clássico, com o Isso, Fred você, de repente, Gwynne, que tá fez de os Itapuã monstros. funciona melhor do que você ver um Cemetery Gates, né? Verdade. Mas se tá numa noite de Halloween, não vai ficar muito bacana a garota de Ipanema. E Cemetery Gates vai ser mais legal. Então, É verdade, exatamente. Tudo é do momento. Exato. Momento. E, Cris, se você pudesse dar um conselho pro Cris de 10, 15 anos atrás, qual você daria? Cara, isso é difícil, mas assim, de 10 anos atrás, vai pegar exatamente aquele momento de um problema grande. Então, eu diria assim, fica quieto e faz parte da panela. Tá? Apesar de que nenhum preço é alto demais pela sua liberdade. Uhum. Mas assim, eu poderia ter simplesmente me aproveitado de um momento, e eu não quis me aproveitar de ninguém ou passar por cima de ninguém. Mas de repente assim, eu poderia ter
simplesmente passado por aquele momento de uma forma mais idônea e continuar com uma voz mais ativa, entendeu? Então, assim, depois de muitos anos, eu tô conseguindo voltar a ter isso agora e com liberdade. Ok, então, se fosse pensar no cara lá, falar assim, né, no Chris lá atrás, falar assim, cara, ó, baixa a cabeça um pouquinho aqui, eu sei que tem seus valores, nada disso daí seria alguma coisa que seria contra os seus princípios, mas faz, se afirma e continua, mesmo na música. Agora, não tendo falado com esse cara 10 anos atrás, pensando assim, beleza, tipo, eu continuo tendo a minha liberdade poética, minhas coisas todas, demorou um pouquinho mais para voltar a ter voz, mas estamos voltando. E talvez hoje o público tem um pouco mais maturidade do que naquela época. Eu acho que as coisas estão mais claras hoje, tem mais informações para você buscar o todo do que naquela época. Então, acho que é por aí. Acho demais, porque é difícil a gente conduzir entre a linha do manter nossa autenticidade e aqui é inevitável eu não ceder pro comercial ou pro ajuste social. Então, né? eu paguei o preço, né? Eu paguei o preço, então, da autenticidade. Então, beleza, 10, 11 anos depois a gente volta. Eu acabo sempre vendo como o caminho mais nobre. Sim, ainda que dê errado, eu vejo muito nobre. Na música Acesso Negado, eu digo assim, eu perco a minha vida, mas mantenho a moral. Então, essa foi a escolha que eu fiz. Excelente. Entendeu? Isso foi em 2008 para 2010, vamos dizer, eu reforcei a parada. Mas o caminho poderia ter sido mais fácil, pensando assim, sem passar por cima de ninguém, mas poderia ser um pouquinho mais fácil. Tipo, ensinar o que ele sabe e tomar o que ele tem, sabe? Aquela coisa. Daria para ter dado uns rolezinhos, assim. Mas, e a panela que eu falo nesse caso é a panela feia, não é aquela panela da indicação próxima, porque isso é inevitável. Sim. Mas a panela que eu digo é aquela que é assim, não, somos só nós e ninguém mais entra. Essa é feia, cara. A gente trabalha com arte, a gente trabalha em tocar todo mundo, tocar no bom sentido, tá? Porque tá tudo meio estranho hoje em dia. Então, a gente trabalha em alcançar todo mundo, pronto. Verdade. A gente tem que fazer uma coisa que a gente pensou, que a gente degustou, chegar nas outras pessoas. E quando você faz a panela, vai chegar só nas pessoas. E quando você elitiza qualquer coisa, você vai ter um problema grande de ecossistema, de fato. Sim. Né? Então, por exemplo, a música clássica errou em algum momento nisso, em elitizar ela. O jazz também errou em algum momento em elitizar. Será que o rock não aprendeu nada com isso, cara? E é filho de todas elas. Rock é pra todo mundo, cara. A nossa hashtag, inclusive, é assim, rock se faz junto. Ai, rock é só pra massa pensante. Não, rock é pra todo mundo. Acho que o Kiss fez uma cover, né? Ponha isso na alma de todos. Verdade. Deus deu rock and roll pra vocês. God give rock and roll. Isso, que não é deles, né? É uma cover, mas... Sim. Enfim, é isso, cara. Põe. Aí a pessoa escolhe se ela quer comer macarrão, se ela quer comer arroz. Deixa a pessoa escolher. Sim. Mas distribui isso. Não elitiza isso. Demais. A gente tem que fazer os músicos serem melhores, os compositores serem melhores, mas o público recebe. Se o público vier com você, ótimo. Você melhora o público. Se não vier com você, paciência. Direito de escolha. Esqueceu aquela hora. Deixa o making off disso daí. Essa foi uma cena nobre. Isso vai pro episódio. Eu quero fazer parte disso. Vocês deixam a minha imagem quando eu vou fazer making off disso aí. A cena foi hilária. Foi, né? Aí levantando, contorcendo, eu falei, mano, ele vai dançar a dança do ventre? O que vai acontecer? Tá ligado? Eu vou contar isso, polícias. Mais um episódio aqui, ninguém se urinou, por pouco. Hoje chegamos perto. Chegamos muito perto. Mais perto do que nunca. Mas deu certo, né? É isso aí. Deu aquela aliviada. Tá tudo certo. Aí, ó, pessoal, quando vocês tomarem cerveja, deixa um pinico do lado. Tá bom? Mas muito obrigado aí pela presença de vocês. Cris, obrigado de verdade. Foi um papo sensacional. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais 2 horas. Obrigadaço. Foi... Eu achei fantástico também. Muito obrigado mesmo. Valeu, Cris. Muito obrigado, de verdade. Velho. Obrigadão, obrigado a Tamo vocês. Obrigado aí, pessoal da equipe toda, a galera que tá aí assistindo. Cantem, galera. Cante pela vida e não esquece nunca, cara. Rock se faz junto. Se a gente separar isso, cara, fudeu, acabou.
Então não, rock se faz junto. Bora todo mundo fazer rock. Vai elitizar porra nenhuma. Vamos fazer esse negócio todo mundo junto, tá tudo certo. Fechou? Sem mais. Até o próximo episódio. Falou, valeu.